Oi, meu aluno. É um prazer tê-lo aqui novamente. Meu nome é Rodrigo, para mais uma aula. Vamos lá. O assunto de hoje é potência de um ponto, teorema de Pitot e polígonos regulares. Qual é o grande desafio? Cada item desse daqui tem a sua propriedade, a sua relação, a sua generalidade. Vamos com calma para você conseguir aprender esses 3 itens hoje dessa aula. Vamos, primeiro deles, potência de ponto. Um ponto P no interior da circunferência, o que ocorre? Olha o desenho, eu tenho aqui uma circunferência e aqui no seu interior eu tenho um pontinho P. Mas por ele, o que ele vai ser esse pontinho P? Vai ser a interseção de 3 cordas, olha só. Eu tenho a corda A', a corda B' e a corda CC'. E a interseção das 3 é exatamente quem? O pontinho P. O que eu tenho depois disso? Primeiro caso, você vai ver as cordas que eu já te falei. Depois, você vai ter o ponto P no exterior da circunferência. Como fica um ponto P agora no exterior da circunferência? Aqui está o P. Agora eu quero contar muito com a sua ajuda. Em relação a esse pontozinho P e a circunferência, o que nós vamos ter? Ali, nós vamos ter agora, saindo de P e tocando em um único ponto da circunferência, o quê? Tangente. Saindo de P e cortando 2 pontos da circunferência, o que? Secante. E se você perceber bem na figura, olha o que temos. PA seria uma o quê? Tangente. PB' seria uma o quê? Secante. Da mesma forma que PD', uma secante, e PE, outro o quê? Tangente. Olha bem a próxima relação. Quando eu chego aqui, eu falo, segundo caso, secante, como eu comentei, PB', PC', PD' e tangente, PA e PE. Pulando, você vai ter uma circunferência e aqui eu quero que você olhe 2 cordas. Que cordas são essas? As cordas A', e a corda B'. Tem interseção ou não tem? Tem. E aonde é a interseção? No ponto P. E se a interseção é no ponto P, eu posso te garantir que essas 2 cordas foram divididas em quantas partes? 2. Mas antes de demonstrar essas 2 partes que elas foram divididas, como AP, PA', BP, PB', eu quero que meu aluno entenda o seguinte. Se eu unir o ponto A ao ponto B' e unir o ponto A' ao ponto B, o que você acabou de formar? 2 triângulos. E se você formou 2 triângulos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter ali agora uma semelhança. Semelhança, Rodrigo? Eu não estou enxergando essa semelhança. Tá sim. Olha bem para lá e recorda um assunto que já lhe foi ensinado. Ângulos inscritos na circunferência. Toda vez que o vértice de um ângulo estiver na circunferência, esse ângulo é igual ao arco? Não, ele é a metade do arco. Então, em cima dessa ideia, você vai ter aqui o ângulo AB', B. Quem é o ângulo AB', B? Eu chamei de alfa, mas se aqui é alfa, aqui, daqui, aqui seria o quê? 2 alfa. E se daqui aqui é 2 alfa, o ângulo B'A' é inscrito de novo. Logo, ele volta a ser o quê? Alfa. Interessante. Da mesma forma, acompanha. B'A'. Se eu chamar de θ aqui, esse arco aqui oposto dele vai ser quanto? 2 θs. Mas se aqui são 2 θs, olha bem, hein? B'A' é inscrito, metade do arco. Volta a ser o quê? θ. Do fundo do coração, os 2 triângulos são o quê? Semelhantes. E se eles são semelhantes, lembra o que eu te ensinei? Oposto a alfa aqui vai ser o quê? AP. Oposto a alfa aqui, BP. Oposto a θ no de cima, B', P'. Oposto a θ no de baixo, PA'. Olha a relação que nós vamos passar a ter. Como os triângulos PAB' e o triângulo PA', são semelhantes, PA sobre PB igual a PB' sobre PA'. E aí, se essa igualdade é verdadeira, multiplica em cruz. E quando eu multiplico em cruz, que conclusão você chega? PA vezes PA' é igual a PB vezes PB'. Provei ou não provei? E guarda. Ah, Rodrigo, é uma fórmula? É uma fórmula. Porém, eu lhe digo, quer um segredinho? Guarda isso assim. Toda vez que você tiver 2 cordas dentro da circunferência se cruzando, ou melhor, se cortando,
A regra é: o produto das partes de uma corda é igual ao produto das partes da outra corda. Eu anotei isso para você. Olha aqui comigo. Depois temos a relação: o produto das partes de uma corda é igual o quê? O produto das partes da outra corda. Maravilha! Até agora você já viu duas cordas na circunferência. Vamos passar para um segundo caso. Olha comigo. Nós vamos ter a secante PB e a secante PD'. Meu aluno, em relação à secante PB, vai ter uma parte interna e uma parte externa. A parte externa dela é PB' e a parte interna dela ao círculo é B'. Da mesma forma, em relação à secante PD', vai ter uma parte externa, que é PD, e uma parte interna ao círculo, que é quem? DD'. Rodrigo, e aí? Tem alguma relação? Tem. Qual? Olha isso. Se eu chegasse aqui para você e unisse o ponto B ao ponto D, da mesma forma que eu uni o ponto D' ao ponto B', meu aluno, formei dois triângulos e do fundo do coração, esse ângulozinho daqui já pertence ao de cima e já pertence ao de baixo. Nesse momento, olha a maldade. O ângulo daqui, que eu estou chamando de θ, se aqui for θ, o arco B'D deveria valer o quê? 2θ. Ângulo inscrito, 2θ. Porém, se aqui é 2θ, o D' também é ângulo Q inscrito. E se ele é ângulo inscrito, do 2θ volta a ter o quê? θ. E aí? Acabou. Por que acabou? Você vai ter o triângulo, olha isso, o triângulo PDB e o triângulo PB'D'. Com quantos ângulos iguais? 2. E se eles têm dois ângulos iguais, o que nós vamos ter, hein? Me acompanha. Nós passaremos a ter o quê? Uma semelhança de triângulo. E você já aprendeu comigo, quando eu tenho uma semelhança de triângulo, como é que eu faço essa relação? É muito simples. O oposto a um ângulo no primeiro triângulo está para o oposto ao mesmo ângulo no segundo triângulo. É isso ou não é? E não esqueça, se dois ângulos já são iguais, qual é a consequência? O terceiro ângulo de cada um também será o quê? Igual. E você vai ver isso agora na figura. Olha bem. Aqui eu já tenho θ e o ângulo P. Aqui eu já tenho θ e o ângulo P no triângulo de cima e no triângulo de baixo. Logo, o terceiro ângulo do de cima. Quem seria o terceiro ângulo do de cima? O D. Quem seria o terceiro ângulo do de baixo? O B'. O que nós vamos ter? Me ajuda agora na relação oposto a θ no de cima. Quem é? PD. Oposto a θ no de baixo. Quem é? PB'. Oposto a esse terceiro ângulo aqui, no de cima e no de baixo. Como é que a gente vai ter a brincadeira? Oposto a esse terceiro ângulo daqui, no de cima. Porque eu comecei pelo triângulo de cima. Vai ser quem? PB. Oposto a esse terceiro ângulo aqui, no triângulo de baixo. Vai ser quem? Diga para mim. PD'. E aí, olha a relação que nós vamos passar a ter. Me ajuda? Teremos o triângulo PBD é semelhante ao triângulo PB'D, assim como, acabei de provar, PD está para PB, como PB' está para PD'. Se isso é uma igualdade, multiplica em cruz para mim. E quando você multiplica em cruz, olha o resultado final. PB vezes PB' igual a quem? PD vezes PD'. Mas sabe, da mesma forma que eu lhe ensinei no exercício anterior, quando eu tinha duas cordas, eu vou te contar um segredo. Quando você tiver duas secantes saindo do mesmo ponto em relação à circunferência, guarda isso para mim. Primeira secante, ela inteira, o valor dela inteira, vezes a região que ficou do lado de fora, a região externa ao círculo dela, é igual ao produto de quê? Da outra secante inteira pela região que ficou do lado de fora. Rodrigo, eu não entendi não, ficou muito feio. Olha como eu escrevi para você ter uma melhor compreensão disso que eu estou te contando. Me ajuda? O produto da secante por sua parte, o quê? Exterior, é igual, mas é igual a quem? Ao produto da outra secante por sua parte também, o quê, meu aluno? Exterior. E meu querido, cheguei aqui e já lhe demonstrei duas relações.
Vamos pular para mais umazinha. Só que eu já usei corda com corda, secante com secante e olha essa terceira, tangente com secante. Quer ver? Aqui eu tenho a tangente PA e a secante PC'. Em relação à tangente PA, ela tem daqui a aqui um segmento. Em relação à secante PC', daqui a aqui é a região Q dela, é a região externa. Daqui a aqui é a região dela que vai ser interna ao círculo. E guarda esse segredo. Unindo o ponto A ao ponto C' e ao ponto C. Para quê? Para chegar à relação que eu quero te ensinar. Quando eu uno isso daqui, formei um triângulo aqui, não formei? Que triângulo eu formei? O triângulo ACP. E da mesma maneira, olha a maldade, olha a maldade. Eu formei o triângulo AC''P. Rodrigo, não estou entendendo. Por que você está destacando isso? Por quê? Porque agora, mais do que nunca, eu vou contar com a sua ideia de arcos e ângulos na circunferência. Quer ver? Se aqui eu chamar de alfa, esse ângulo vértice está na circunferência. Logo, ele é o quê? Inscrito. Daqui a aqui, o arco seria quantos alfas? 2 alfas. Porém, quando eu traço AC, eu vou ter uma corda, vou ou não vou? E uma corda e um o quê? Tangente. Toda vez que eu tenho uma corda e uma tangente, lembra, ângulo de segmento, esse ângulo também é metade desse arco. E se esse ângulo é metade desse arco, se aqui vale 2 alfa, o ângulozinho daqui vai ter que valer o quê? Alfa. E se o ângulo vale alfa, olha a maldade. Você passa a ter 2 triângulos. Quais triângulos? PAC e PAC', com que ângulos iguais? Alfa e o que para os dois? Teta. Epa, lembra uma ideia? Se eu tenho 2 triângulos com 2 ângulos iguais, mais uma vez, eles são semelhantes. E como eu já fiz no primeiro caso e no segundo caso, eu não vou errar aqui. Eu vou fazer no terceiro caso a mesma coisa. Lembrando, se 2 já são iguais, o terceiro também será o quê? Igual. E vamos lá. Aqui, me ajuda. No triângulo PAC, eu tenho alfa e teta. No triângulo PAC', eu tenho alfa e teta. Logo, quem é o terceiro ângulo aqui? É esse ângulo todo, não vai me errar. É esse ângulo todo, ACP. Quem é o terceiro ângulo no maior triângulo? É esse ângulo todo. Que ângulo? PAC'. E aí, oposto a alfa no pequenininho. Oposto a alfa no pequenininho seria PC. Oposto a alfa no grandão, no PAC', vai ser o segmento PA. Da mesma forma, maldade. Oposto a o terceiro ângulo no pequenininho. Quem seria oposto ao terceiro ângulo no pequenininho? PA. E agora, para findar, oposto ao terceiro ângulo no grandão seria a secante PC'. E sabe que relação você vai ter? Olha comigo aqui no monitor. O triângulo PAC é semelhante ao triângulo PAC'. Assim como, já lhe falei, PC está para PA, da mesma forma que PA está para PC'. E se isso é verdade, meu aluno, multiplica em cruz para mim. E quando você multiplica em cruz, PA vezes PA vai virar PA ao quadrado, que é igual a quem? Em PC vezes PC'. E daí eu quero mais uma dica. Sabe qual é a dica? Da mesma forma que eu te ensinei que quando eu tenho 2 cordas, qual era a dica? Se cortando, o produto das partes de uma é igual ao produto das partes da outra. Quando eu tenho 2 secantes saindo do mesmo ponto, cortando a circunferência, qual era a dica? O produto da secante pela sua região exterior é igual ao produto da outra secante pela sua região exterior. E ali, guarda, é uma tangente e uma secante. Na secante a ideia é a mesma, porém na tangente você viu que o valor da tangente ao quadrado é igual ao produto de quem? Da secante pela sua região o quê? Exterior. Vê se não é verdade. Olha o que eu anotei para você. Vai, o quadrado da tangente é igual ao produto da secante por sua parte o quê? Exterior. Valeu ou não valeu, meu aluno? Vamos agora
antes de aprender um teorema importantíssimo, ver uma observação que vai nos ajudar a desenvolvê-lo. Olha só, toda vez se eu tenho duas tangentes que concorrem de um mesmo ponto P, elas terão medidas iguais. Olha a figura. Aqui eu tenho a tangente PA e tenho a tangente PC. Rodrigo, isso aqui P' é uma secante. 1000, nota 1000. Eu já te ensinei isso, mas vou repetir para você. Se eu traçasse aqui o raio e traçasse daqui aqui o raio, quando encontra com a tangente, forma um ângulo de 90 graus. Esse raiozinho pequeno aqui que eu traçaria também bateria aqui na tangente, formando outro ângulo de 90 graus. E aí? E aí, eu vou te dizer, você passa a ter dois triângulos o quê? Dois triângulos congruentes. Por que dois triângulos congruentes? Porque se você olhar bem aqui na figura, você vai passar a ter quem? PAO e depois PCO. Ambos os triângulos têm o quê? Um ângulo reto. Esse lado daqui é o mesmo, esse lado daqui é o mesmo, esse lado daqui é o mesmo, esse lado daqui é o mesmo. Consequentemente, provei para você que PA é igual a quem? PC. E aí, se PA é igual a PC, o que nós podemos relacionar? Podemos relacionar um novo teorema. E esse teorema é chamado de Teorema de Pitot. Analisa comigo. Quando eu chego aqui e pego um quadrilátero, esse quadrilátero está dentro da circunferência ou fora da circunferência? Está fora. Ele é um quadrilátero circunscrito. E toda vez que eu tiver um quadrilátero circunscrito, olha a relação interessante nessa figura. ABCD é o quadrilátero. AB tangencia a circunferência, BC tangencia a circunferência, da mesma forma que CD e DA voltando. Em que pontos eu botei? No S, no T, no U e no R. Meu aluno, pelo que eu acabei de te ensinar, se eu tenho um ponto externo, traço duas tangentes, o ponto externo A, traço uma tangente para cá, uma tangente para cá. O que você conclui comigo? Que esse pedacinho daqui a aqui, que de A até S vai ter a mesma medida de quem? De A até R. Como também de R a D vai ter o mesmo valor de quem? De D a U. Como? De U a C igual a C a T. Como B a T igual a B a S. E meu aluno, quando você junta todas essas relações, você chega à relação primordial, que é o Teorema de Pitot. E o que o Teorema de Pitot vai te dizer? Que o segmento AB mais o segmento CD é exatamente igual a quem? O segmento AD mais o segmento BC. Olha a fórmula construída. AB mais CD é igual a quanto? AD mais BC. E esse é o Teorema de Pitot. Olha a demonstração do que a gente acabou de falar. Me ajuda aqui. Demonstração. ABCD é o quadrilátero circunscrito. E meu aluno, se aqui é X, aqui é X. Se aqui é W, aqui é W. Se aqui é Z, aqui é Z. Como se aqui for Y, aqui vai ter que ser o que também? Y. E aí, quanto que é AB? X mais Y. Quanto que é CD? Z mais W. Quanto que é AD? X mais W. Quanto que é BC? Y mais Z. Logo, continuando, você vai ter AB, X mais Y, CD, Z mais W. Logo, AB mais CD é igual a X mais Y mais Z mais W. Da mesma forma, olha a outra relação. AD, X mais W, BC, Y mais Z. AD mais BC vira o quê? X mais W mais Y mais Z. Ou seja, acabei de te provar o Teorema de Pitot, que fala que em todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos são exatamente o quê? Iguais. Quer ver? Vamos passar para uns exercícios para você fixar melhor essa matéria. Vamos lá. No primeiro exercício nós temos, na figura, O é o centro da circunferência com AB perpendicular a CD. Calcule o raio da circunferência se CE é igual a 4 centímetros e OE é igual a 2 centímetros. Frisando, aqui nós temos a circunferência, os pontos A, B, C e D. AB é o diâmetro, CD é uma corda, só que AB e CD são o que, meu aluno? São perpendiculares. E olha só, o ponto de interseção deles é exatamente o ponto E. O O é o centro, já dito no texto. Acompanha comigo agora esta solução. Se eu tenho aqui a corda CD perpendicular ao diâmetro AB, olha isso.
O é o centro da circunferência. OA vai ser o raio, que é o que você quer descobrir. Eu vou chamá-lo de X. OE, e você já sabe, vale quanto? 2. CE vale o quê? 4. Mas se a corda é perpendicular ao diâmetro, eu posso ter certeza que a corda CD foi dividida em duas partes iguais. Ou seja, CE vale 4 e ED vale 4. Assim, você vai ter a seguinte brincadeira. A distância do ponto A ao ponto E vai ser o raiozinho, que é X, mais quanto? 2. Enquanto que a distância do ponto E ao ponto B vai ser quanto, meu aluno? Vai ser o raio OB, que também deveria valer o quê? X menos o segmento OE, que vale o quê? 2. Logo, EB vai valer quanto? X menos 2. E assim, o que nós vamos ter agora na solução? Olha, raio igual a X. Se o raio é igual a X, você tinha um segmento lá em cima, X mais 2. O segmento aqui embaixo, X menos 2. X mais 2 vezes X menos 2 vai ser igual ao produto das outras duas partezinhas aqui. 4 vezes 4. Não é aquilo que eu te ensinei? Quando duas cordas se cruzam, o produto das partes de uma é igual ao produto das partes da outra. Assim, x mais 2 vezes x menos 2 dá x ao quadrado menos 4 igual a 4 vezes 4 vira 16. X ao quadrado igual a 20. X vai ser igual a quanto? 2 raiz de 5. Meu aluno, continuando, nós vamos passar agora para o segundo exercício. O que ele diz? Na figura, PT é tangente à circunferência de raio R. Sabendo-se que PT é igual a 2Rs, calcule o valor de PB. Olha a figura. Aqui nós temos PT, que o enunciado diz que vale quanto? 2Rs. Quer que você calcule PB. Só que, meu aluno, não vai errar isso aqui. Daqui a aqui, PT é uma tangente. Aí o aluno vem aqui e fala, moleza, facílimo, Rodrigo. Chama o PB do que eu quero achar de X e BO, como é o centro, de raio Rzinho. Não vai marcar essa bobeira. E fazer o seguinte, isso aqui é igual a isso, vezes isso. Não, eu te ensinei tangente e secante. Ali eu só tenho uma tangente. É só tangente, só tangente. Tem como tirar uma secante? Tem. Como que eu faria isso? Simples, meu aluno. Você pegaria PO e prolongaria. Porque quando você prolongar PO, o que falta para chegar do lado de lá é o próprio raio. E quando você prolongar o Rzinho, você passa a ter na figura a seguinte relação. Acompanha comigo. PT era 2Rs, PB é o X que você já quer descobrir, BO é o raiozinho e O no prolongamento até aqui também vai ser o quê? O raiozinho. Olha o próximo desenho. Você tem na solução PT 2Rs, como eu lhe disse, PB X, que é o que você quer descobrir, BO R. E o prolongamentozinho também vai ser o quê? R. Pelo teorema que você acabou de aprender comigo, PT ao quadrado é igual a quem? PB vezes PC, sendo o C um ponto aqui, que seria exatamente o encontro do prolongamento. Que conclusão você chega? Olha a equação formada. 2Rs ao quadrado é igual a X, que multiplica o quê? X mais 2Rs. Resolve isso para mim. X vezes X, X ao quadrado. X vezes 2Rs, 2Rx igual a 4R2. Olha, 2R ao quadrado eleva tanto 2 como R, hein? E aí puxa tudo para cá. Cai numa equação de que grau? Do segundo. Mas, Rodrigo, tem R? Por favor, não marca bobeira aí. O que você quer achar? Você quer achar o X em função do raio. Então, a variável dessa equação é o X. Opa, se a variável é o X, o A vale 1, o B vale 2Rs e o C vale menos 4R ao quadrado. Logo, você chegou a uma equação do segundo grau. Não erre isso, meu aluno. Vou lhe dar direto as duas raízes. Menos R raiz de 5 é uma das raízes. Segunda raiz, menos R mais R raiz de 5 é outra. Só tem um dilema. Não pode ter raiz negativa. Por quê? Porque o segmento ele tem que ser maior do que zero. Logo, por si só, ele já tem que ser o quê? Positivo. E como o raio é positivo,
essa raiz daqui nunca vai existir, nunca pode ter um raio negativo. Logo, não pode ser, porque é menor do que quanto? 0. A segunda pode. Então, o valorzinho de x seria quanto? Menos r mais r raiz de 5. Você pode até botar r em evidência e vai ficar x igual a r que multiplica o quê? Raiz de 5 menos 1. Tudo bem? Vamos agora para os polígonos regulares. Analisa comigo. 3 principais polígonos regulares. Eu irei lhe falar somente 3. Tem vários, mas o seu mestre vai até lhe ensinar outros em sala. Porém, 3 você não pode perder. 3 você não pode esquecer. E o que é o mais importante desses polígonos? Irei lhe falar. O mais importante desses polígonos é saber uma relação entre o quê? Entre o seu apótema. Apótema é a distância do centro do polígono ao ponto médio do lado, batendo ali com um ângulo de quanto? 90. O seu lado, ambos, o apótema e o lado, em função do quê? Do raio da circunferência circunscrita que está envolvendo o polígono regular. Aí você vai ter as seguintes relações. Me ajuda. Primeiro, triângulo equilátero. Segundo, quadrado. E terceiro, o hexágono regular. Partindo para o triângulo equilátero. Olha o que nós temos aqui. A distância do centro ao ponto médio, o apótema. A distância do centro à circunferência, o raio. E o segmento AB vai ser o lado do triângulo equilátero. Olha as fórmulas que eu quero que você guarde disso daqui. Vai. O apótema é igual ao raio do círculo dividido por 2. Esse círculo é o quê? Circunscrito. Presta atenção. E o lado do triângulo equilátero é igual ao quê? O raio que multiplica o quê? Raiz de 3. Vamos pular agora para o quadrado. No quadrado, olha a figura. Aqui eu tenho o círculo. Também o quê? Circunscrito ao quadrado. Presta atenção. Eu vou achar o apótema dele em função do raio e o lado dele em função do raio. Quais são as fórmulas que você vai ter? Me ajuda. O apótema é igual ao raio, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, enquanto que o seu lado é igual a quem? Ao raio, que multiplica a raiz de 2. Depois do triângulo inscrito e do quadrado inscrito, falta umzinho, o hexágono regular. Olha o hexágono regular inscrito. Aqui está o círculo, aqui está o apótema, o raio do círculo e o ladozinho do hexágono. Que relação eu quero que você guarde nesse? Olha a fórmula. O apótema é igual ao raio, raiz de 3 sobre 2, enquanto o lado é igual exatamente a quem, hein? Ao raio. Meu aluno, eu te ensinei tudo sobre os polígonos quando eles estão inscritos na circunferência. Agora, eu vou fazer com eles a mesma relação, só que, em vez dos polígonos regulares inscritos, eles vão estar o quê? Circunscritos. Eles vão estar pelo lado de fora da circunferência. Acompanha comigo e veja o que ocorre. Aqui agora eu tenho o triângulo equilátero circunscrito. Olha bem, ABC, o triângulo está pelo lado de fora do círculo. O que ocorre? A distância daqui a aqui é o apótema. Para. O apótema, você já deve estar pensando, exatamente, ele é igual ao quê? Ao raio. Então o apótema, você já sabe que é igual ao raio. Agora, o lado do triângulo aqui, o lado tem uma fórmula para ele? Tem. Vê a fórmula dele. O lado é igual a quanto? 2 raiz de 3 R's. Então, nessa fórmula você tem o lado igual a 2 raiz de 3 R's e o apótema igual ao raio. Show! Guarda isso. Pulando para o quadrado agora. O quadrado circunscrito, puxa vida, independente de o apótema, também vai ser o quê? O raio. Nesse momento, meu aluno, você já chega a uma relação. Que relação? Que em todo polígono regular, o quê? Circunscrito ao círculo, você tem que o seu apótema sempre vai ser igual ao próprio raio. Porém, e o lado dele? Tinha fórmula? Tinha. Olha bem para cá, já está te mordendo quase. Se daqui é que é A, daqui é que é A. Epa, daqui a aqui são quantos A's? 2, que tem o mesmo valor do que do quadrado? Do lado. E como A é igual a R, o lado vai ser igual a quem, hein? 2 R's. Olha a fórmula para você. A igual a R e L igual a 2 R's. Já falei do triângulo e do quadrado. Por último, do hexágono regular circunscrito. Veja a figura comigo. Aqui está o hexágono pelo lado de fora. Já frisei até para você o apótema. Esse apótema, mais uma vez, sempre ele é igual ao
raio e além do apótema falta o quê? O ladozinho. Mas aqui eu já destaquei isso aqui para você lembrar para mim o quê? Que dentro de todo hexágono regular sempre terão o quê? Guarda esse segredo. 6, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quê? Triângulos equiláteros. Como, Rodrigo? Dentro de todo hexágono regular vão ter 6 triângulos equiláteros. Como você viu, contei um por um. Só que eu quero que você entenda isso aqui agora para mim. Presta atenção. Se isso aqui é um triângulo equilátero, isso aqui é o lado do hexágono, não é? E ao mesmo tempo é lado desse triângulo. E aí, olha as fórmulas que você vai ter. Sempre o apótema igual ao raio e o novo lado do hexágono vai ser igual a quem? 2r raiz de 3 sobre 3. Meu aluno, aí estão as principais fórmulas e relações do quê? Dos polígonos regulares. De quais? Só desses 3. Tanto os inscritos como os quê? Os circunscritos na circunferência. Vamos para alguns exercícios. Olha o primeiro caso. Calcule o perímetro do triângulo equilátero inscrito numa circunferência com 12 centímetros de quê? De diâmetro. Meu aluno, repare essa solução. Aqui eu tenho um triângulo equilátero inscrito numa circunferência com 12 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro vale 12, o diâmetro tem quantos raios? 2. E se o diâmetro tem 2 raios, o que eu posso escrever para você? 2r igual a 12, r igual a 6. Porém, eu te ensinei que o lado do triângulo equilátero inscrito era igual a que relação? R raiz de 3. Como o raio vale 6, o lado vai valer 6 raiz de 3. Assim, eu quero o perímetro. Quem vai ser o perímetro? Se é um triângulo equilátero, 3 lados. Olha, perímetro é 3Ls, 3 vezes 6 raiz de 3 dá exatamente o quê? 18 raiz de 3. Assim, acabamos a primeira questão. Vamos para um segundo exemplo. Olha, ache a razão entre o quê? O lado do quadrado inscrito e o lado do quadrado o quê? Acompanha comigo. Circunscrito a uma mesma circunferência. Por favor, olha a figura desse exercício. Aqui eu tenho um quadrado circunscrito e aqui eu tenho um quadrado o quê? Inscrito. Esse Rzinho é o raio da circunferência. Logo, quem é o Lzinho? Lzinho tem uma fórmula, olha só, Lzinho é igual a R raiz de 2. E quem era o Lzão? 2 Rs. Lembra as demonstrações? E se Lzão é 2 Rs, eu quero razão. Razão é divisão. Olha que questão fácil, que questão simples. Razão é igual a Lzinho sobre Lzão, Rzão raiz de 2 sobre o quê? 2 Rzões. Conclusão final, corta Rzão com Rzão, vai dar raiz de 2 sobre 2. Meu querido aluno, vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu aluno, eu tenho como dica de estudo para você o seguinte: olhar bem os exercícios das potências de ponto, para não marcar bobeira, entender bem o que é um raio, o que é uma tangente, o que é uma secante. E principalmente, quando eu venho para os polígonos regulares, sempre guardar as relações dos lados e dos apótemas em função do quê? Do raio. Isso é importante. E não esqueça nunca exercício, muito exercício, porque só fazendo muito exercício que você vai conseguir o seu objetivo.